Estamos no ano de 2014 e a Câmara Municipal de Santarém antecipou, na verdade, o período de trabalhos, reduzindo o tempo de recesso. Já estão trabalhando os nossos vereadores, este ano com muitos trabalhos a serem desenvolvidos no município, uma vez que o cenário de Santarém começa a mudar, bem diferente de anos anteriores, quando a Câmara tinha menos vereadores e Santarém não tinha tanta gente, né, e um franco desenvolvimento está o município. 2014 é decisivo para Santarém. Nós estamos aqui para abordar esse assunto com o presidente da Câmara Municipal, o vereador Anderson Pinto. Obrigado por aceitar nosso convite e estar presente aqui, Anderson. Primeiro, quais são as prioridades da Câmara de Santarém para este ano 2014? Primeiro, eu quero agradecer, Bonês, a oportunidade de poder tratar de assuntos de interesse do município e da própria região oeste do Pará. A Câmara realmente retornou no último dia 3 de fevereiro nas suas atividades, né, com a mensagem do prefeito, levantando as ações previstas para 2014. Como muito bem disse você, o município de Santarém hoje passa por um processo que está em pleno desenvolvimento e precisa se preparar para receber esse desenvolvimento, tanto do ponto de vista de investimentos públicos, como do ponto de vista do desenvolvimento no setor privado, em vários setores da nossa economia. Santarém hoje desponta como uma região estrategicamente bem localizada para o Brasil, e o Brasil começa a reconhecer a importância de Santarém para esse desenvolvimento. A Câmara de Santarém retornou, nós temos aí como prioridade os processos de alienação de direitos de superfície daquelas pessoas que deram entrada ainda no ano passado, que são em torno de 50 a 60 processos que estamos trabalhando na Câmara. Tem aí um projeto de lei que também estabelece regulamenta o serviço de táxi em Santarém, que não tem uma lei específica para isso, que retornou para cá. Nesse primeiro semestre também priorizamos a LDO e os projetos de iniciativa dos vereadores, aquele que o município, que o Poder Executivo encaminha para a Câmara Municipal, como também as sessões itinerantes, que devem ser realizadas no mínimo de 4 sessões, a exemplo do que foi realizado no ano passado, em caráter experimental, 2 sessões. Até queremos pelo menos dobrar essa quantidade neste ano 2014. A cidade de Santarém, ela vai inchando conforme vai aumentando a população, e as invasões de terras na cidade são constantes. Como é que a Câmara pensa em enfrentar esse assunto nesse ano? Quando o prefeito Alexandre Ivon deu um apoio maior em relação à Coordenadoria Municipal de Habitação, foi com esse objetivo de trabalhar melhor o ordenamento urbano do município de Santarém. De educação, coordenadoria... De habitação, okay. Exatamente para preparar a cidade para esse desenvolvimento. Nós temos aí algumas características. Um são aqueles lotes que precisam de regularização, que meramente dá autorização do Poder Legislativo e sendo sancionado pelo Poder Executivo, e temos a necessidade de ordenar os bairros e aquelas áreas ocupadas e os loteamentos que estão surgindo para Santarém. Nós aprovamos a Lei de Expansão Urbana, que na minha avaliação houve um equívoco, que ela foi criada em toda a área urbana de Santarém, hoje é considerada, a área rural de Santarém é considerada área de expansão urbana, e isso é um complicador, porque as áreas que não são adensadas e que não têm características urbanas, elas acabam tendo essa questão. Então eu penso hoje que Santarém ela caminha para esse objetivo, em conversa com o próprio coordenador de habitação. Nós precisamos estar ordenando isso no que diz respeito, por exemplo, ao projeto da Buriti, que é uma empresa que trouxe para Santarém uma possibilidade de um loteamento organizado. Houveram alguns contrapontos em relação à instalação desse loteamento, que até hoje está parado e tem causado prejuízo à nossa cidade, principalmente ao Lago do Joá. Qual é o posicionamento, não da Câmara, mas do presidente da Câmara de Santarém? Que a área deveria ser autorizada para o loteamento, pelo menos parcialmente, a área mais afastada do Lago do Joá, e a área próxima do Lago do Joá ser redimensionada em relação à sua proteção, para que a gente tenha a garantia da proteção do Lago do Joá. Está aí o problema do Minha Casa Minha Vida, que aconteceu, que a falta de planejamento levou a essa situação, e são problemas que a Câmara está participando ativamente ao lado do Poder Executivo para tentar resolver.
Nós temos, esse ano de 2014 também, o corredor da BR-63 chegando em Santarém. Em 2013 já tivemos uma movimentação de carretas na cidade. Para este ano, há a previsão de que 800 mil toneladas de grãos sejam exportadas pelo Porto de Santarém. Isso vem provocando um grande movimento, inclusive com acidentes na estrada, com morte de pessoas, e esse próprio ordenamento do trânsito começa a se complicar na cidade inteira. Como é que a Câmara está se preparando, sugerindo, discutindo essa situação? A nível de Poder Executivo Municipal, o que nós estamos observando e estamos em conjunto com o Poder Executivo, nas ações do ordenamento em relação à questão do trânsito. Por exemplo, nós não podemos mais tratar o trânsito se não for de forma profissional. E a nossa sugestão ao prefeito Alexandre Ivone é que pudesse estar contratando uma consultoria ou, no mínimo, um engenheiro de tráfego para que possa preparar a nossa cidade, organizar e planejar o trânsito para pelo menos de 30 a 50 anos para frente. É isso que nós precisamos nesse momento. Um outro projeto que está vindo, que é do governo federal, que é a duplicação da BR-163, desde o Marco Zero até uma parte do nosso interior, a possibilidade até de seguir até o Portão de Belterra é uma possibilidade, como também existe o projeto em andamento, que é a questão da plataforma logística, para controlar a entrada e saída desses veículos de grãos que estarão transportando esse grão para o Porto da Cagil, como também o ordenamento para uma outra via que está sendo já pensada em Santarém, que é a Transmaicá. Ela vindo pela Cuiabá, atravessando até a rodovia Curuaúna, seguindo pelo Maicá, exatamente que seria a área destinada à instalação de novos portos em Santarém. Existem empresas já nacionais e até empresas de fora do país que têm interesse em investir nessa área, não só do ponto de vista logístico de implantação de portos, mas como também de agregar valores a isso, como por exemplo tem uma empresa da Argélia que quer beneficiar produtos da soja e do milho aqui em Santarém. Ou seja, Santarém ela vive na iminência desse desenvolvimento e nós temos que estar preparados para isso. Então a Câmara ela está participando ativamente de todas essas ações. Está aí a questão da Zona Franca de Manaus, do Armazém Geral, que deve vir para Santarém, que é um outro projeto importante para a cidade e que com certeza a Câmara estará acompanhando. E o que nós precisamos, Câmara, Poder Executivo e sociedade, é preparar Santarém para esse desenvolvimento que está chegando. Tem uma previsão de um estudo com relação ao aumento da população de Santarém. A previsão é que até 2020 a população tenha 600 mil habitantes, ou seja, o dobro do que tem agora. Semana passada, o Ministério Público chamou as autoridades de trânsito do município para poder discutir um assunto que está no dia a dia e que parece que o Ministério Público teve que tomar providências por falta de ação do Poder Público em resolver as questões de trânsito da cidade. Você não acha, presidente, que as coisas estão, em relação à possibilidade de crescimento da cidade, andando muito lento ainda, muita coisa atrasada, muita coisa feita às pressas para poder atender esse momento? Infelizmente, no serviço público existe muita burocracia ainda para você se trabalhar, principalmente com ações concretas, principalmente quando se envolve obras. Santarém não pode mais ser aquela cidade que tem um acidente num cruzamento importante e a primeira providência seja colocar um semáforo. Na realidade, esse chamamento do Ministério Público, ele ocorreu por sentir essa necessidade, que infelizmente a nossa cidade ainda é um município que tem um número muito elevado de acidentes de trânsito por falta de um planejamento. Então, o que falta de fato é dar celeridade a esse planejamento, fazendo esse grupo de trabalho que é proposto pela própria Prefeitura, em que a Câmara se dispõe a estar auxiliando para planejar esse trânsito. Nós não podemos simplesmente, pelo achômetro, dizer, olha, vamos transformar em mão única essa via, ou essa outra aqui em mão dupla. Quer dizer, não é esse o procedimento. Nós temos que ter uma equipe técnica qualificada para isso. Quando nós aprovamos, por exemplo, a criação da NGO, que é o Núcleo de Gerenciamento de Obras Especial em Santarém, junto com a lei da NGO, veio a possibilidade de contratação de engenheiros da área de trânsito e tráfego para Santarém, com esse objetivo de planejar. Você tem toda a razão que nós precisamos dar celeridade a esse planejamento, exatamente para que a gente não corra o risco de chegar ao desenvolvimento tão esperado e ainda nós não estamos preparados para esse planejamento. Vou lhe dar um exemplo muito claro disso em relação à BR-163.
Você vai em Belém hoje, você não tem em todas as esquinas, como temos aqui hoje, na Almirante Barroso, a possibilidade de você estar retornando. Você tem a cada tantos quilômetros esse retorno. Já é necessário em Santarém, se pensar na BR-63, evitar parte dela com alguns cruzamentos. Na Presidente Vargas, por exemplo, eu já ouvi várias pessoas querendo colocar semáforo. Eu acho que não é esse o objetivo. Eu acho que é colocar um técnico para estudar essa possibilidade e a gente criar um costume já de estar no trânsito de uma cidade que está crescendo e daqui a pouco vai ser uma metrópole. No assunto ainda de trânsito com relação a Fernando Guilhom, qual é a solução de Fernando Guilhom, no caso específico dela, é continuar a sua duplicação até a estrada do aeroporto, mas nós precisamos ter outra alternativa de acesso para aquela grande área, e não somente a Fernando Guilhom. Aí o viaduto, que eu lembro quando o ex-prefeito Iramaia começou a construir, houve muita cobrança crítica em cima disso, mas se não fosse o viaduto hoje, nós teríamos um problema mais grave. Quais são os projetos que estão previstos para ali? A continuidade da Umuaçá, com um novo viaduto naquela intermediação, ligando a grande área de Santa Terezinha, levando ali por trás e saindo também com uma porta de acesso a Fernando Guilhom e quem sabe até chegar até Everaldo Martins. A construção das pontes existentes, tanto da Irurá, como da Toca da Raposa, como a ponte do Seminário, como outras faixas de acesso para você distribuir esse trânsito em relação a Fernando Guilhom. Então eu penso que a saída de forma emergencial seriam essa. Claro que não são recursos pequenos para se fazer isso, mas o município já está trabalhando nesse sentido. Bom, nós durante o ano certamente vamos ter outros encontros, né, com a Câmara e acompanhar todo esse trabalho que está sendo feito. Mas no final do ano eu já quero firmar um compromisso do Portal Muriaquitã com a presidência da Câmara, para a gente fazer uma avaliação de tudo que a gente conversou hoje aqui, o que a Câmara realmente conseguiu fazer em termos de mudar, né, a situação do município até o final deste ano, que é um ano de Copa, é um ano de carnaval, de Copa, de eleições, e claro que é muito tumultuado, mas sei que a Câmara tem a possibilidade, com esse time que está aí, de realmente projetar Santarém para o futuro. É verdade, nós até agradecemos a oportunidade, aproveitamos também para prestar conta pelo menos de algumas ações que eu acho que foi importante a intervenção da Câmara. Energia elétrica, diante de todos os problemas que nós vivenciamos, chegamos a uma movimentação a partir da Câmara, envolvendo toda a região, os políticos, as entidades como um todo, e conseguimos uma grande conquista em Brasília, que de fato foi resolver esses problemas no prazo máximo de 3 anos, que espero que esses prazos sejam cumpridos. Em relação ao abastecimento de água, que é um grande problema na cidade, nós temos aí uma ordem de serviço que está prestes a ser assinada para 93 milhões e 700 mil reais. Com a execução desse serviço, nós vamos estar fiscalizando essa execução, há uma possibilidade de atendimento de 95% da área urbana do município de Santarém, entre outros temas que a Câmara se envolveu e que para nós é importante. O que eu quero dar de garantia também, que nenhum evento, tanto a Copa do Mundo como a própria eleição, irá atrapalhar o ano legislativo. Nós estamos sempre trabalhando com esse objetivo de não deixar que a pauta da Câmara, que as discussões da Câmara se atrasem por conta de qualquer que seja o evento, seja de nível nacional ou seja de nível local. Ok, muito obrigado ao presidente da Câmara Municipal de Santarém, Anderson Pinto, pela sua participação aqui no Portal Muriaquitã, e o veículo está à disposição para quando for necessário. Muito obrigado.